Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Olá, eu sou o Thiago Coat e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, conversamos com Gabriel Galil, que é advogado, mestre em Direito Internacional pela UERJ e consultor em Direito Internacional. Nossa conversa foi sobre sua dissertação de mestrado, intitulada Fora do Armário, Além das Fronteiras, a proibição de discriminação com base em orientação sexual e identidade de gênero no sistema global de direitos humanos, e que em breve será lançada como livro pela editora Lumen Iuris. Apesar da inexistência de tratados internacionais que explicitamente prevejam proteções com base em orientação sexual e identidade de gênero, poderíamos afirmar que essa proteção existe no direito internacional? É com essa pergunta de partida que Gabriel vai se debruçar sobre os debates e produções normativas da ONU, analisando em que medida, nas últimas décadas, foi se criando um costume internacional que serviria como fonte do direito para a proteção das pessoas LGBTI no mundo. Antes de passar para a nossa conversa, queria deixar aqui um abraço carinhoso para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio nesse momento difícil em que estamos vivendo. Espero que a minha voz e a do Gabriel possam te fazer companhia no isolamento ou no trabalho e permita, ao menos que por alguns minutos, espairecer. Fique agora com a nossa conversa. Meu nome é Gabriel Galil, eu formei em Direito pela FGTS, fiz mestrado em Direito Internacional pela UERJ, eu sou advogado e também trabalho como consultor nessa área de Direito Internacional LGBT e também na área de Direito Migratório e Refúgio. Obrigado, querido. É um prazer falar com você aqui no Larvas. Gabriel, antes da gente entrar na sua pesquisa propriamente dita, eu queria te pedir um favor. Eu queria que você explicasse o que é o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Então, Thiago, primeiro é um prazer e uma honra estar aqui no Larvas. O que a gente chama de sistema global, na verdade, é um sistema que gira em torno da Organização das Nações Unidas, né? A gente dá esse nome para distinguir um pouco dos sistemas regionais. Então, aqui a gente tem o sistema interamericano, o sistema europeu, o sistema africano. Então, o sistema global, ele basicamente é o que gravita ali em torno da ONU. E aí, esse sistema global de proteção de direitos humanos é um conjunto assim, de vários mecanismos que a ONU tem para, de alguma maneira, fazer a proteção desses direitos. E esse sistema, ele tem uma estrutura mais ou menos dupla, assim, que a doutrina costuma classificar entre o sistema político e o sistema jurídico de proteção. Apesar de que eu acho que essa distinção entre direito e política ela é muito complicada, mas eu adoto essa distinção que já é um pouco mais consolidada, e ela se baseia basicamente no como que essa proteção ocorre. Então, quando a gente fala do sistema jurídico dentro desse sistema global, a gente tem os órgãos que vão decidir mais pautado na questão técnica, né? Que na verdade são o que a gente chama de órgãos de tratado. Nesse âmbito da ONU, a gente tem alguns tratados que são chamados tratados nucleares de direitos humanos, que algumas pessoas já devem ter ouvido falar, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. No total, são 9 desses. E aí, cada um deles tem uma estrutura, que é um órgão de tratado, que vai fazer um monitoramento de como que esses tratados estão sendo implementados e tudo mais. E aí eles têm diferentes instrumentos de fazer essa análise. Esses órgãos de tratados são compostos por experts, né, por pessoas que são teoricamente independentes e não estão ali representando um Estado. Elas estão ali pela capacidade técnica delas e elas tomam decisões baseadas na estrutura jurídica e na capacidade delas. Então, aí seria uma coisa que se aproximaria a um judiciário, né? Tanto que a gente chama de estrutura quase judicial, quando eles estão decidindo alguns casos.
A parte política já é realmente os órgãos que tomam decisões por votação e que realmente quem está ali presente são representantes dos estados. E que o órgão que é central assim, de direitos humanos na ONU é o Conselho de Direitos Humanos, mas a gente tem também a Assembleia Geral das Nações Unidas resolvendo algumas questões de direitos humanos. Então a gente tem esses dois órgãos, né? A gente tem a Assembleia Geral e o Conselho dentro dessa estrutura política. Tem alguns outros instrumentos também, que no meu trabalho eu falo brevemente, que é a revisão periódica universal e o sistema de procedimentos especiais, que apesar de ser mais técnico, ainda assim eles se encaixam nessa classificação de sistema político. Obrigado, Gabriel, por essa explicação. Ajuda muito a gente a entender um pouco melhor o seu trabalho. Entrando, então, no trabalho propriamente dito, agora nos conta um pouquinho sobre qual que foi o seu ponto de partida, qual pergunta, o que especificamente te interessava analisar nesse sistema global? Então, Tiago, eu, na verdade, esse meu objeto de pesquisa, ele começa até um pouco antes do mestrado, assim, no final da minha graduação eu começo a procurar essa interface entre direito internacional e questões LGBTI, e aí lá eu identifiquei essa falta de previsões sobre pessoas LGBTI ou sobre questões de orientação sexual, identidade de gênero, características sexuais nos tratados de direitos humanos. Eu parto basicamente dessa ausência de previsões nos tratados de direitos humanos, né? Porque quando a gente fala dos direitos humanos internacionais, a gente sempre tem como ponto de partida esses tratados, né? Esses textos. E aí eu parto exatamente dessa ausência, assim. Então, quando eu comecei a pesquisar, me debruçar um pouco sobre esse tema, eu realmente achava que não existia uma proteção LGBT no plano internacional. O meu primeiro artigo que eu publiquei sobre isso chamava Direito Internacional Monocromático. Então, exatamente, eu achava que não existia nada e tal. E aí, com um certo amadurecimento da minha pesquisa e também fui tendo um contato com o campo, meu objeto acabou sendo construído muito com o meu contato como ativista e consultor no plano internacional. Eu fui vendo que não era bem assim. Eu fui vendo que a proteção dos direitos humanos, ela ocorre por outras formas também, né? Pela atuação desses órgãos, desse sistema de proteção dos direitos humanos que eu acabei de comentar ali. E então, tendo em vista essa realidade, e aí no meu trabalho eu abordo isso de uma maneira mais da técnica jurídica, né, de como que se constrói um costume internacional a partir de resoluções e de pronunciamentos reiterados, quais são os elementos necessários para você ter um costume internacional, que também é uma forma de norma jurídica, né, assim como o tratado. Eu venho com essa ideia de vamos olhar o que mais tem aí que não é tratado e vamos ver se existe uma proteção contra a discriminação com base em orientação sexual e identidade de gênero nesse sistema global, ainda que não tenha tratado. Então, foi mais ou menos daí que eu parti. E aí, como você explicou pra gente que esse sistema ele é composto por órgãos tanto políticos quanto jurídicos, mesmo que você questione essa separação, vamos então começar a retraçar assim, que tal? Me conta um pouquinho como é que foi esse debate primeiro nos órgãos jurídicos? Sim, então, esses órgãos jurídicos, né, esses órgãos de tratado, eles têm basicamente três formas de fazer uma análise das situações de direitos humanos. Uma forma é um relatório que a gente chama de relatório periódico sobre a situação daquele tratado em cada país. Então, por exemplo, o Comitê de Direitos Humanos, que é um órgão que assessora o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 5 em 5 anos o Brasil tem que enviar um relatório falando como que está a situação da implementação daquele tratado aqui, e a partir daí aquele órgão de tratado vai fazer algumas recomendações. Essa primeira parte foi a parte que eu não consegui analisar por falta de acesso aos dados mesmo, assim. Eram muitos e não tinha uma base de busca unificada, então essa parte eu não analisei. Eu analisei as outras duas formas que eles usam. Uma delas são casos individuais, então esses tratados todos, os 9 centrais que eu mencionei, eles têm um protocolo opcional que os estados podem assinar e a partir disso qualquer indivíduo pode submeter um caso a esse órgão. Claro que tem alguns requisitos técnicos, né? Você tem que ter esgotado aqui todas as instâncias internas do judiciário e tal, mas, teoricamente, qualquer indivíduo pode acessar essa instância internacional. E aí, a partir daí, daquele caso concreto de violação dos direitos humanos, o órgão de tratado vai chegar a uma decisão, e aí sim é a parte que mais se assemelha a um judiciário, né? Porque vai ter
a resposta do Estado, vai ter produção de provas e tal, e no final o órgão vai emitir uma decisão que, dependendo do órgão, vai ter um nome diferente. É uma observação final, enfim. Esse é um tipo de documento que eu analisei, essas decisões sobre casos individuais. E o outro tipo de decisão que eu analisei são os comentários gerais, que quando a gente traz aqui um paralelo, seria como se fosse uma súmula, que é um conjunto, né, uma consolidação do entendimento daqueles órgãos sobre determinado assunto, muitas vezes baseado já nos casos que eles analisaram e tudo mais. E aí, começando pelos casos individuais, até, né, final de 2018, o único órgão de tratado que tinha analisado casos sobre discriminação com base em orientação sexual e identidade de gênero era o Comitê de Direitos Humanos. E aí ele começa a construção dessa proteção bem cedo, assim. Em 1994, a gente tem o primeiro caso, que é o caso Tunen versus Austrália, que é um caso talvez mais famoso, assim, né, desse sistema ONU sobre questões LGBT, que é um caso em que a própria pessoa que entrou era um ativista LGBT na Austrália. Naquela época, um dos distritos da Austrália ainda criminalizava relações entre pessoas do mesmo sexo. E aí ele entra falando que essa criminalização das relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo era uma violação aos direitos estabelecidos no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Naquela época, o comitê vai concluir que sim, que era uma violação e que a proteção contra a discriminação, e ali ele vai tirar do sexo. Ele fala que a proteção contra a discriminação com base em sexo inclui a orientação sexual. Depois de alguns casos, ele vai parar de falar que é com base em sexo, vai falar que é com base ali por outros status, que é, né, essa cláusula de abertura, assim. Mas é ali que se dá um ponto inicial dessa construção no sistema ONU. E aí, por muitos anos, o comitê vai analisar outros casos relacionados à união civil, direito de pensão por morte entre casais de pessoas do mesmo sexo e tudo mais, e vai sempre reiterando essa decisão que entende que o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos proíbe a discriminação com base em orientação sexual. Deixa só eu fazer um parênteses aqui, Gabriel, Sim. que eu acho que é legal a gente fazer também, porque, se não me engano, essa decisão do caso Tunen, mesmo não sendo uma coisa assim com um aspecto vinculante para outros países, ela influenciou uma série de países e uma série de ativistas a usar isso para tentar também descriminalizar a homossexualidade, quer dizer, a sodomia mais especificamente, em seus países locais, né? Sim, com certeza. É um caso que tem um impacto muito grande, não só para o direito internacional, mas o impacto do direito internacional no direito doméstico. Então, a gente tem relatos de muitos países que os ativistas trouxeram esse precedente para o âmbito interno, porque quando você tem ali esse órgão de tratado, que é o órgão por excelência para interpretar aquele tratado, né? A mesma coisa a gente falar aqui no Brasil, que o guardião da Constituição é o STF. Então, é quem está mais autorizado a interpretar aquele documento ali. Quando você tem esse órgão fazendo aquela interpretação, você pode chegar para qualquer país que é signatário do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e falar assim, olha, você não está cumprindo com a sua obrigação internacional porque você ainda criminaliza. Então, esse caso é um caso que teve muito impacto. E, assim, eu queria destacar também que, apesar de que na parte final da minha dissertação eu analiso o processo de como que o ativismo internacional teve um papel muito importante na construção da proteção jurídica, mas eu analiso muito focado nos órgãos políticos. Mas eu acho importante destacar que essa articulação dos órgãos jurídicos, ela com certeza se dá a partir do ativismo também, né, da litigância estratégica. Então, assim, eu não consegui acessar esses dados de como que o ativismo internacional se valeu dos órgãos jurídicos, mas a gente sabe que, sim, que foi também o próprio Tunen era ativista, alguns outros casos foram impulsionados por ativistas. Desculpa fazer o parênteses, pode voltar a falar.
Então, assim, na questão dos casos individuais, teve esse avanço do Tunen, que apesar de ter sido muito importante, o Comitê de Direitos Humanos foi limitado nessa repetição de que existe uma proibição de discriminação com base em orientação sexual. E aí só em 2017 que vai chegar o primeiro caso sobre identidade de gênero no comitê. O caso tem uma decisão positiva, é um caso que envolve aquela questão que aqui no Brasil a gente nunca discutiu muito isso, mas na Europa isso é muito debatido, do consenso marital, né, da pessoa só ser autorizada a fazer a retificação dos documentos para ser conforme com a identidade de gênero se ela se divorciar, porque muitos estados lá na Europa ainda não reconhecem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E aí o comitê entende que esse consenso marital, né, a pessoa queria fazer a retificação e não podia, porque ou ela divorciava ou ela fazia a retificação, entende que isso era uma prática, era discriminatória. É um caso também contra a Austrália, e aí é quando o comitê afirma que, olha, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos também inclui a proibição de discriminação com base na identidade de gênero. Esse é o que a gente tem de avanço a partir dos casos individuais. Quando a gente vai para os comentários gerais, como mencionei, a gente tem, primeiro, um número muito maior desses órgãos de tratado avançando. A gente tem 7 órgãos de tratado dos 9. E a gente tem uma diversidade temática muito grande também. Então, a gente, no sistema ONU, assim, isso foi muito utilizado. Claro que não é um termo que é exclusivo do ativismo internacional, mas as questões de gênero no direito internacional foram muito impulsionadas pelo mainstreaming, né, pela transversalização das questões de gênero em várias pautas, que se evitava que o gênero fosse uma questão isolada. E aí a minha análise é que, nesse avanço dos órgãos jurídicos, isso aconteceu muito também, porque quando você olha esses comentários gerais, como que a questão de orientação sexual e identidade de gênero entra neles, ela entra de maneira muito diversificada, assim. Então entra em comentários sobre direito à saúde, sobre direito à participação e, é claro, também alguns comentários específicos sobre o direito à discriminação. Mas nos órgãos jurídicos a gente tem esse avanço maior por esses comentários. A gente hoje pode falar que 7 dos órgãos de tratado entendem que existe uma proibição de discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. E isso é muito importante porque quando você pega esses tratados que dão base, eles têm muitos signatários. Então, a gente tem algumas convenções dessas 9 que tem mais de 190 estados que são signatários. Então, isso dá a possibilidade para que muitos ativistas ao redor do mundo utilizem essa argumentação, falando, olha, existe uma interpretação aqui que é autorizada e que fala que é proibido discriminar contra pessoas LGBT. Então, Gabriel, já que a gente já analisou aqui um pouquinho como que esses órgãos jurídicos, esses órgãos de tratado, né, como você chama, reagiram e como que eles foram mobilizados para essa consolidação desses direitos LGBTI, na verdade, questões de orientação sexual e identidade de gênero, né? É mais correto falar assim, pelo menos no âmbito internacional. Foram mobilizados. Vamos então passar para a segunda parte, para os órgãos políticos. Como é que eles foram mobilizados? Como é que eles responderam? Parece que tem muito mais coisa, mas ao mesmo tempo essas coisas são muito repetitivas, né? Algumas mobilizações, inclusive, bem mais tensas, né? Então, Thiago, antes eu queria só fazer uma ressalva que eu devia ter feito lá no começo, mas que por que eu uso, às vezes, o LGBTI, o LGBT, ou orientação sexual, identidade de gênero. Essa nomenclatura, né, de orientação sexual, identidade de gênero, foi a que eu adotei, porque isso veio muito do meu contato com o campo, assim, de perceber que, é claro que a orientação sexual acabou tendo um desenvolvimento anterior ao da identidade de gênero, mas que hoje, no cenário internacional, essas duas bases já estão muito consolidadas como uma coisa só, né? No inglês a gente usa muito o SOLD para se referir a isso, e que a expressão de gênero e características sexuais estão começando a se consolidar agora. Então, para ter uma coerência ali com os dados que eu estava analisando, eu fiz esse recorte só da orientação sexual e identidade de gênero. E também a justificativa de eu usar mais essa linguagem do status do que uma linguagem identitária é um pouco o reconhecimento que, quando a gente vai falar do âmbito global, a gente tem que reconhecer que a nomenclatura, né, LGBT ou LGBTI, ela acaba ainda tendo uma pegada muito ocidental e um pouco mais do norte. Então, quando eu falo assim, das pessoas que estão envolvidas no processo, muitas vezes eu falo
das pessoas LGBT ou LGBTI, porque assim, os próprios ativistas se reconheciam como tal, mas eu tento usar a linguagem do status para ser uma coisa com uma abrangência maior. Feita essa ressalva, vamos lá para os órgãos políticos, né? Aqui eu vou tentar mesclar um pouco a narrativa do ativismo, né, que foi a parte que eu analisei por meio de entrevistas, e a narrativa do lado jurídico, né, de como que essa proteção realmente se consolidou. Nesses órgãos políticos, a gente tem o começo desse processo nas conferências que acontecem ali, principalmente na década de 90. A gente tem a conferência de Viena sobre direitos humanos em 1993, e depois dela a gente tem a conferência de Cairo em 94, Pequim em 95. Assim, elas eram conferências que tinham o apoio das Nações Unidas, eram organizadas pelas Nações Unidas, e tinham como intuito rediscutir a questão de direitos humanos e ampliar, e elas possibilitavam a participação maior da sociedade civil, muitas vezes do que os fóruns oficiais, né, do que o Conselho, a Comissão de Direitos Humanos e a Assembleia Geral. Porque essas esferas oficiais, elas ainda eram de muito difícil acesso pelo movimento LGBT. Assim, a gente tem, antes da década de 90, muito esparsamente pessoas que defendiam a pauta falando. A gente tem em 92, 93 a ILGA, que é a Associação Internacional LGBTI, conseguindo um status consultivo para poder participar das reuniões, mas um ano depois, um senador conservador dos Estados Unidos traz umas alegações que a ILGA teria envolvimento com pedofilia, e aí se corta o status consultivo da ILGA, e ela só vai conseguir de novo em 2009. Então, nessas esferas, a gente tem uma participação LGBT muito limitada. As conferências, elas não dependiam desse status consultivo, então a gente tem uma participação maior, e esse ativismo ele se deu principalmente por parte do movimento feminista, né, e aí das mulheres lésbicas dentro do movimento feminista. Na Conferência de Viena, é a primeira vez que se sugere incluir orientação sexual como uma forma proibida de discriminação, mas não vai para o texto final. É nessas conferências que se utiliza muito a técnica da colchetagem, né, ou do bracketing, que o direito internacional ele funciona baseado no consenso. Então, se não tem consenso sobre uma parte do texto, aquela parte ela vai entrar no colchete e não vai para o texto final. Então, isso aconteceu em Viena, em 93, e aí no Cairo, que é uma conferência sobre população e desenvolvimento, a gente tem a questão dos direitos sexuais muito forte, e aí vale lembrar também que nessa época a questão de orientação sexual ela vem dentro do guarda-chuva dos direitos sexuais. Então a gente tem esse avanço forte em Cairo, e que aí quando você pega a literatura sobre esse movimento, você vê que esse avanço no Cairo justifica uma preparação muito maior do movimento conservador em 95 em Pequim, que é a Conferência sobre a Mulher, que aí sim a gente tem uma passeata lésbica, a gente tem uma tenda lésbica dentro da conferência, a gente tem uma coisa que foi simbólica, né, que foi um grupo de mulheres levantando a faixa de das lésbicas são direitos humanos, e dentro da plataforma de ação, que é o documento final que sai dessas conferências, a gente vai ter um parágrafo que vai falar da liberdade sexual, e que aí de alguma maneira se dá um parâmetro para você avançar na questão de orientação sexual, mas a terminologia orientação sexual ainda não vai para o texto. Depois de alguns anos aí, entre Pequim e até o final da década de 2000, a gente não tem muitos avanços, mas é uma época em que o próprio movimento ele começa a tomar mais forma de movimento social mesmo, então começa a se consolidar mais. Em 2001, a gente vai ter a conferência de Durban sobre a questão de discriminação racial e formas correlatas de discriminação. E aí o Brasil leva a sugestão de incluir de novo orientação sexual como uma forma proibida de discriminação. Não passa, assim, a conferência de Durban como um todo é uma conferência que quase não se consegue chegar a uma plataforma final, mas o Brasil, e aí assim, os representantes da diplomacia brasileira que estavam lá compram essa ideia, e a gente tem um movimento social por trás. É essa frustração de Durban que vai gerar o que a gente chama da Resolução Brasileira, que é uma resolução que aparece em 2003, na época era a Comissão de Direitos Humanos na ONU,
o Brasil propõe levar uma resolução condenando a discriminação com base em orientação sexual e, de certa forma, né, incluindo essa nomenclatura no direito internacional. O Brasil só entra com uma proposta, tem uma reação muito negativa de estados islâmicos, tem uma pressão muito grande do Vaticano e tudo mais. O Brasil retira a proposta, mas a partir daí, isso funciona como um catalisador muito grande para o movimento social. A partir daí a gente vai ter, ainda em 2003, aqui no Brasil, uma reunião com mais ou menos uns 30, 40 ativistas do mundo inteiro, que é organizada pela ARC International, que começa a surgir nesse ano. Até aí a gente tinha, no âmbito das Nações Unidas, a organização que hoje a gente chama de Alt-Right, né? Que na época era a Comissão Internacional de Direitos Humanos de Lésbicas e Gays. E aí surge a ARC e ela faz esse movimento de trazer ativistas, reunir, para começar realmente a ter um movimento que traz estratégia, que faz incidência política de uma maneira mais sistemática, né? A resolução não vai para frente, e aí a partir daí, como se vê que não existia um espaço para ter um consenso estatal de proteção LGBT, ou LGBTI, mais ou menos esse mesmo grupo se reúne e começa a trabalhar num documento da sociedade civil com experts em direitos humanos, que seria mais ou menos uma declaração de como que os direitos humanos existentes devem proteger as pessoas LGBTI. E aí disso saem os princípios de Yogyakarta, né? Que saem ali em 2006, que aí a gente tem algumas organizações maiores de direitos humanos ajudando a coordenar, mas era basicamente quem estava ali escrevendo eram ativistas e experts em direitos humanos. Esse documento ele vai ter uma importância muito grande, porque muitos estados vão endossar esse documento, muitas organizações grandes de direitos humanos vão também endossar, e a partir daí se cria uma linguagem mais onusiana, né, entre aspas, uma linguagem mais adequada para o direito internacional para enquadrar essas questões. Deixa eu fazer um outro parêntese aqui, Gabriel, porque eu acho importante. Porque eu acho que isso é uma coisa que muitas pessoas às vezes confundem, né? Principalmente quem não é mais técnico do direito, né? Assim, e às vezes acreditando que os princípios de Yogyakarta são um tratado. E na verdade eles não são. É um documento produzido por especialistas, mas como a gente tem conversado aqui desde o início, isso não significa que ele não tem um status jurídico. Fala um pouquinho mais disso pra gente, só pra também deixar um pouco mais claro pros nossos ouvintes isso. Então, na verdade, não é só que ele não tem conhecimento técnico, não, tá, Thiago? O próprio Supremo, em algumas decisões, ele dá sinais muito claros que ele não sabe se os princípios são um tratado vinculante ou o que são. Eu sei disso, eu só não queria falar. Então, assim, a gente tem outros documentos que são semelhantes. Tem, acho que, uma declaração de Helsinki sobre a ética médica, que é mais ou menos esse perfil, assim, sociedade civil junto com especialistas. Mas os princípios por si só, eles não teriam o que a gente chama do poder da interpretação autorizada, que é o que eu falei que os órgãos de tratado têm. Quando você entra lá no site dos princípios, você pode acessar a versão anotada dos princípios, que é uma versão que tem 60 páginas. E ali, eles fizeram nota de rodapé justificando tudo que eles expressam como sendo obrigação, justificando qual que é a fonte, se é tratado, se é decisão, o que é. Então, os princípios são muito bem embasados, são muito bem construídos, mas nenhum Estado é obrigado a respeitar. O que acontece depois disso é que alguns Estados, né, mais progressistas, digamos assim, começam a falar, olha, a gente reconhece que está nos princípios de Yogyakarta como obrigações internacionais, e isso começa a ser incluído. Então, por exemplo, algumas decisões do Comitê de Direitos Humanos mencionam os princípios. Tem decisão do Supremo aqui que menciona, tem decisão da Suprema Corte Indiana que menciona. Então, essas menções, elas vão dando uma legitimidade muito maior para o documento, que acaba dando também um poder, assim, né, político muito maior. Mas não tem como você ser um país signatário dos princípios, não tem como você ser obrigado a cumprir eles de maneira imposta ou fiscalizada por alguém. Mas eles são um documento muito importante, mas realmente não é uma norma oficial.
Agora, mas também só para reforçar, eu sei que você já disse isso, mas eu quero também repetir aqui, que nada foi tirado do sovaco, né? Assim, na verdade, seria uma orientação de como interpretar outros documentos jurídicos que já existem a partir do olhar dos direitos sexuais reprodutivos, né? Exatamente. E assim, apesar de não ter uma chancela da ONU ou uma coisa assim, a gente tinha lá pessoas que eram juízes de Supremas Cortes, a gente tinha pessoas que eram membros ou ex-membros de órgãos de tratado da ONU, então, além de ter especialistas da sociedade civil, né, especialistas na questão substancial que eles estavam tratando, e os princípios eles têm um caráter assim, que em 2006 eles já trazem a questão da identidade de gênero de uma maneira muito bem colocada, quando isso ainda era muito incipiente, então eles têm um papel muito importante, assim, e realmente ainda hoje é um documento referência, né? Em 2017 a gente teve uma versão atualizada deles, então hoje a gente tem os princípios de Jakarta versão +10, que tem como grande diferencial trazer a questão intersex, então traz as características sexuais para dentro dos princípios de Jakarta e prevê algumas obrigações adicionais e principalmente atualiza mesmo com questões contemporâneas, como que se dá a proteção de direitos no mundo digital, algumas coisas assim. Uhum. Obrigado e desculpa esse segundo parênteses, mas pode continuar sua narrativa. Imagina. Então a gente tem aí os princípios em 2006, a partir de 2007 eles começam a ter muitas referências a eles. Por exemplo, na revisão periódica universal, a gente tem algumas recomendações que mencionam eles, mas ainda assim a gente não tinha um consenso estatal, uma resolução que incluísse orientação sexual e identidade de gênero, no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. Em 2003, ali na Assembleia Geral, essa nomenclatura começa a surgir de uma maneira meio que tangencial. Existia lá uma resolução sobre execuções extrajudiciais e arbitrárias, e aí em 2003 começa a colocar ali a orientação sexual como um dos motivos pelo qual uma execução poderia ser considerada como extrajudicial ou arbitrária. E aí a gente tem uma rejeição grande no começo, mas vai passando. Esse processo é o que se tem basicamente na Assembleia Geral sobre LGBT. Ainda hoje essa nomenclatura entra na resolução, só para não deixar de falar, mas aí a gente, no Conselho, essa questão ficou um pouco morta depois de 2003. Em 2005 e 2006, alguns estados começam a fazer pronunciamentos defendendo que orientação sexual e identidade de gênero são razões proibidas de discriminação. Aí a gente tem ali Nova Zelândia, e aí esses pronunciamentos começam a ter muitos copatrocinadores, né, que são estados que apoiam. Aí a gente tem em 2008 a Argentina fazendo um pronunciamento que tinha mais de 80 estados copatrocinando. Então vai se criando ali um momento político para trazer a pauta de volta. O Alto Comissariado das Nações Unidas entra também nisso, fazendo algumas declarações, o secretário-geral das Nações Unidas também. E aí em 2011 a gente tem a reabertura desse processo já no Conselho, né? Porque em 2006 a gente, só para explicar rapidinho, em 2006 a gente tem a transição da Comissão de Direitos Humanos para o Conselho. Existe uma reestruturação interna, mas é basicamente o Conselho passa a ser um órgão um pouco mais forte na proteção de direitos humanos dentro da ONU. E aí, em 2011, a gente tem a África do Sul propondo uma resolução sobre orientação sexual, identidade de gênero e direitos humanos, que era uma resolução que condenava as práticas discriminatórias ao redor do globo e encomendava um relatório do Alto Comissariado sobre como que essa questão era tratada ao redor do mundo. É muito contenciosa a resolução, né? A gente tem uma oposição muito grande por parte dos países islâmicos, principalmente, o grupo africano também faz uma oposição muito forte, mas a resolução passa e quase meio a meio, assim, né? E aí vale ressaltar que no direito internacional a regra é o consenso, então essas votações que são muito acirradas são raras. E aí a gente tem, então, em 2011 essa votação, passa em 2012 o Alto Comissariado apresenta o relatório e tudo mais, e aí o movimento social ele começa a ter um pouco de discordância sobre quais seriam os próximos passos. E a partir dessa discordância, se teria uma outra resolução só chamando para uma renovação do relatório, ou se daria um passo a mais, acaba que a África do Sul ela deixa de ser a grande propositora dessa iniciativa e aí passa para os países latino-americanos. E aí, em 2014, os países latino-americanos, para dar uma continuidade, eles
aprovam uma resolução praticamente igual, pedem uma renovação do relatório feito pelo Alto Comissariado, que vai ser apresentado em 2015. Obviamente, foi muito dividido de novo, foi um processo contencioso. Dos 47 estados ali do Conselho, é uma votação acirrada, meio a meio, mas passa. E aí, em 2016, que se tem um passo à frente, que é o passo que leva muito ao status que a gente está hoje, no âmbito do Conselho, que eles propõem que seja criado um expert independente ou um perito independente sobre violência e discriminação com base em orientação sexual e identidade de gênero. Esse expert independente, ele faz parte do que eu mencionei muito rapidinho lá atrás, desse sistema de procedimentos especiais dentro do Conselho, que são vários peritos que vão se debruçar sobre temáticas diferentes. Então a gente tem sobre direito à saúde, sobre defensores de direitos humanos e tal. Pode parecer uma coisa um pouco boba, assim, mas no direito internacional é um passo grande, não só porque você está criando uma repetição ali, já era a terceira resolução sobre orientação sexual e identidade de gênero, que leva a uma criação de um costume, mas também você tem, ao criar um procedimento de proteção de direitos humanos, uma institucionalização, você mostra que você está dando uma importância maior àquela temática, né? Então, 2016 é o ponto alto assim, do avanço, mas é o ponto alto também da oposição. Então, a gente tem os Estados Islâmicos propondo 11 emendas que a gente chama de emendas hostis, que eram maneiras de se tirar todas as referências de orientação sexual e identidade de gênero do texto. Então, assim, eles queriam cortar do título até o núcleo do documento, várias táticas procedimentais. Então, por exemplo, uma moção de não ação que praticamente não possibilitava com que a votação ocorresse. Enfim, são 17 votações diferentes que são necessárias para aprovar a resolução. Algumas dessas emendas passam. É praticamente um recorde histórico na ONU de tempo de votação no Conselho, são 4 horas de votação, mas a resolução passa, é criado esse mecanismo, né, que é o expert independente, que inclusive veio recentemente ao Brasil e tal, que é uma pessoa que vai ficar por conta de assessorar a questão LGBT dentro das Nações Unidas. E aí ele vai produzir relatórios que vão ser apresentados tanto no Conselho quanto na Assembleia. Ele recebe comunicações sobre casos urgentes. Aqui do Brasil ele se manifestou sobre o caso Marielle, por exemplo. E ele faz visita a países. E aí a gente tem essa criação, que para o direito internacional é um passo muito grande, para você ter noção de como que se fez muitos esforços para não deixar esse expert ser estabelecido. Aconteceu uma coisa também que no âmbito da ONU é muito rara, que na Assembleia Geral, no final do ano, se tenta reverter essa situação, sendo que, teoricamente, o Conselho ele tem uma autonomia para decidir sobre direitos humanos, ainda que seja subordinado à Assembleia. Isso acho que foi a segunda vez que aconteceu na história da ONU. Na verdade, você tem 5 votações. Primeiro, para tentar cancelar a resolução, para postergar, para cortar todo o orçamento do expert. Enfim, lá na Assembleia Geral, quem coordena isso é o Grupo Africano. Mas, por fim, a resolução consegue ser mantida, a gente tem o mandato. E em 2019, a gente tem o processo de renovação do mandato, que é só mesmo falar que o mandato poderia ser estendido por mais 3 anos. Todos esses mandatos que eu falei de procedimentos especiais, eles têm um tempo limitado e têm que ser renovados nesse intervalo de 3 a 5 anos. Eu só vou mencionar esse processo de renovação porque, do meu ponto de vista, é o processo em que se mostra que tem um crescimento, ou pelo menos até 2019, tem um crescimento do consenso em torno das questões de orientação sexual e identidade de gênero. Quando você olha assim, os dados mais objetivos, você tem um aumento no número de votos a favor, uma diminuição no número de votos contra, você tem um aumento no número de estados que copatrocinam essa resolução, o copatrocínio é uma forma de endossar essa resolução. Você tem um processo mais tranquilo de aprovação. Não se repete o que aconteceu em 2016 de ter uma tentativa de bloqueio na Assembleia Geral. Porém, eu tomo cuidado de falar que esse fortalecimento político da pauta dentro das Nações Unidas, ele ocorre até 2019, porque a gente sabe que 2018, 2019, a gente tem um crescimento muito grande, né, de uma extrema-direita global, e isso muda muito a forma como o direito internacional
vai lidar com essas questões. Por exemplo, em 2019, a gente não tem um consenso na União Europeia, porque você já tinha ali a Hungria se abstendo sobre esse expert independente. Então, a gente tem uma mudança ali. E aí, acho que é mais ou menos aí que eu vou encerrando a minha fala, porque eu entrevistei algumas pessoas eu entrevistei o expert independente em orientação sexual e identidade de gênero, e a principal contribuição que eu tirei da entrevista com ele foi como que a criação desse mandato, ele não só contribuiu para uma institucionalização dos direitos LGBT dentro do sistema da ONU, mas também contribuiu para uma participação. E aí, como que esse expert vira um canal aberto para que pessoas ao redor do mundo consigam, de certa maneira, acessar esse sistema global de proteção de direitos humanos. E aí eu entrevistei também a relatora de direitos LGBT da Comissão Interamericana, né, que hoje ainda é a Flávia Provezan, e ela repete essa narrativa de que a relatoria dela funciona também como uma forma de possibilitar uma participação política maior das pessoas LGBT no direito internacional, mas ela traz também essa narrativa de como que no sistema interamericano ela observa um crescimento muito grande dos grupos conservadores, que tem como carro-chefe, né, o combate à proteção de gênero, a proteção de direitos sexuais e reprodutivos e a questão LGBT, né? E em 2019 esse movimento chega também na ONU, assim. Então a gente tem pela primeira vez no Conselho uma presença muito forte desses movimentos, que lá na ONU tem duas organizações que atuam de maneira muito intensa, que é a ADF Internacional e a Citizen Go, que vem com essa pauta de ideologia de gênero, e que a ONU quer promover o aborto, a ONU quer corromper nossas crianças. Então eu fecho esse marco de avanço até 2019, porque a gente não sabe como que essa dinâmica vai mudar. Enfim, é isso, sim. Fechando num clima tenso. Então, pra gente fechar mesmo, Gabriel, eu sempre abro um espaço aqui para as pessoas fazer um jabá de alguma coisa, do que quiser, assim. Aliás, acho que é importante mencionar, né? A gente não falou aqui agora ainda, mas esse seu trabalho virou um livro e tá para ser lançado, né? Fala um pouquinho disso e aí, se você quiser fazer algum outro jabá mais, pode fazer. Então, eu tô para lançar agora a dissertação como um livro, né? Vai sair pela Lumen Juris. Ainda não sei, mas toda mudança de dinâmica pela pandemia não tem uma data muito certa, mas deve sair para maio, junho. E é isso, espero que quem se interessou pela temática, que se interesse na tua dissertação, e queria agradecer você, Larvas, pela oportunidade de estar aqui falando do trabalho, foi muito bom. Eu que agradeço, querido. Foi um prazer e um beijo, então. Tchau! Tchau! Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.